Enquanto o mundo assistia à fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, um nome específico virou piada nas redes sociais. Mas o que ninguém sabia é que aquele mesmo jogador estava prestes a escrever em exatos 106 minutos um dos capítulos mais dramáticos da história do futebol espanhol. Essa é a história de um vilão de uma fase de grupos que se tornou um herói improvável de uma Copa do Mundo inteiro. Essa história de heroísmo de Dibu Martínez, vem bola levantada de Queiroz pro meio, olha a chance, vem a bola! Gol! A Espanha é campeã da Copa do Mundo! Tudo começa longe dos holofotes, numa cidadezinha chamada Foios, no leste da Espanha, menos de 8 mil habitantes, ruas estreitas, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece. Foi ali, em 29 de fevereiro de 2000, que nasceu Ferran Torres Garcia. Desde cedo, a bola era a única linguagem que importava. Torres entrou nas categorias de base do Valência, um dos clubes mais tradicionais da Espanha, e começou a moldar ali o que viria a se tornar a sua marca registrada. Velocidade, drible seco e o faro de gol que ainda estava longe de amadurecer. Em 2017, aos 17 anos, aconteceu o que qualquer garoto daquela cidade sonhava: estreia no profissional. E o que veio depois surpreendeu até os mais otimistas. Torres não apenas se firmou como titular, ele se tornou na temporada 19-20 o jogador mais jovem da história a alcançar 50 partidas pela equipe profissional do Valência. No caminho, ergueu a Copa do Rei de 2018 e 19, um título que colocou o seu nome no radar de gigantes da Europa. Rápido, versátil, capaz de jogar por qualquer lado do ataque, Ferran Torres não era mais uma promessa, ele era a realidade, e os olheiros da Premier League já tinham anotado o seu nome ali no caderninho. Em agosto de 2020, o Manchester City pagou cerca de 23 milhões de euros para tirá-lo da Espanha, uma cifra alta para um jogador que ainda não tinha 21 anos completos, e o que agora precisava provar o seu valor num dos elencos mais estrelados do planeta, sob o comando de Pep Guardiola, um dos treinadores mais exigentes do futebol mundial. A adaptação não foi simples, trocar de país, de idioma, de cultura e de vestiário, tudo isso ao mesmo tempo em que precisava conquistar um espaço numa equipe cheia de nomes consagrados. Mesmo assim, ele correspondeu, conquistou a Premier League, a Copa da Liga Inglesa e balançou as redes 16 vezes em 43 jogos pelo clube inglês, mostrando versatilidade ao atuar tanto pelas pontas quanto centralizado. Mas o futebol é implacável com quem não vira protagonista absoluto, numa equipe onde cada posição do ataque era disputada por jogadores de nível mundial. Torres foi aos poucos perdendo espaço na rotação de Guardiola. O que parecia o auge da carreira, na verdade, era só o início de uma montanha-russa que ninguém imaginava o tamanho. Em janeiro de 2022, numa negociação avaliada em torno de 55 milhões de euros, Ferran Torres voltou para a Espanha, mas dessa vez para vestir a camisa do maior rival histórico do clube, que se revelou, o Barcelona. E era o retorno de um filho prodígio, mesmo que para outra casa. No Camp Nou, ele ergueu o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei, tornando-se peça frequente no ataque blaugrana. Ao longo do caminho, consolidou também aquele que se tornaria seu gesto mais reconhecível, a comemoração fazendo um S com as mãos, uma homenagem pessoal que passou a ser a sua marca registrada cada vez que balançava as redes. Nas categorias de base da seleção espanhola, Torres já vinha de uma trajetória sólida, conquistou os europeus sub-17 e sub-19. A partir de 2020, ganhou espaço definitivo na seleção principal, tornando-se peça relevante no primeiro elenco de Luís Henrique e depois de Luís de la Fuente, o técnico que o levaria à Copa do Mundo de 2026. Pelo caminho, ele já havia mostrado que sabia aparecer em grandes competições. Na estreia da Copa do Mundo de 2022 contra a Costa Rica, marcou 2 gols na goleada histórica por 7-0. Ou seja, o rótulo de jogador que não decide nunca foi justo com a sua carreira. Mas isso não impediria o que estava por vir. Tudo parecia caminhar bem, até a Copa do Mundo de 2026 chegar e virar palco do seu pior pesadelo público. Mesmo chegando ao Mundial em grande fase pelo Barcelona, Ferran Torres foi um dos alvos preferidos das críticas durante a fase de grupos. E o mais curioso é que, segundo os dados da FIFA, ele terminou a primeira fase entre os jogadores com maior índice de gols esperados. Ou seja, as chances apareciam, e ele simplesmente não estava conseguindo transformá-las em gol. Para o torcedor comum, o número de XZ não significa
significa nada. O que significa era a imagem. Ferran Torres perdendo gol atrás de gols enquanto a Espanha precisava de cada detalhe para seguir viva no torneio. As redes sociais fizeram uma festa. Memes, montagens, cobrança. Alguns pediam publicamente que ele sequer fosse mais escalado como titular. Comentaristas da televisão debatiam ao vivo se o técnico Luiz de la Fuente deveria mudar a sua estratégia ofensiva e deixá-lo no banco nas fases decisivas. E o pior é que quanto mais a pressão aumentava, mais evidente ficava o contraste entre o que os números diziam e o que os olhos viam. Torres se tornou sem querer o símbolo perfeito de uma seleção que dominava, mas não conseguia matar os jogos com facilidade. O, entre aspas, culpado, ideal para uma torcida ansiosa por resultados. E se tem uma coisa que o futebol adora, é a virada de página. Foi assim com Andrés Iniesta em 2010, um jogador competente, mas nem sempre o mais badalado do time, que decidiu a final daquela Copa contra a Holanda. Foi assim em tantos outros momentos em que o holofote encontrou justamente quem menos se esperava. E existe algo quase poético nisso, como se o futebol de tempos em tempos escolhesse o personagem, entre aspas, errado para escrever o final mais correto da história. E é exatamente esse padrão que a trajetória de Ferran Torres na Copa de 2026 viria a se repetir. Porque dessa vez o vilão da fase de grupos seria também o autor do gol do título. A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina não era apenas mais uma decisão, era o encerramento de uma era, a possível última Copa do Mundo de Lionel Messi, e era também a chance da Argentina se revalidar ao título conquistado em 2022, buscando o tetracampeão mundial. Os primeiros 90 minutos foram uma verdadeira guerra de xadrez, não um tiroteio de gols. A Espanha dominou amplamente a posse de bola do início ao fim, mas esbarrou seguidas vezes numa atuação histórica do goleiro argentino, Dibu Martínez. Logo aos 40 minutos, Lamine Yamal tabelou com Dani Olmo e finalizou de canhota, e o goleiro argentino defendeu com a perna, dando um tom de tudo que viria pela frente. A Argentina, por sua vez, apostava tudo na organização defensiva e nos raros contra-ataques, mantendo o Messi recuado e tentando explorar espaço nas costas da linha espanhola. Minuto após minutos, o público sentia que aquela final seria decidida nos detalhes, ou até nos pênaltis. E foi então que o técnico espanhol Luiz de la Fuente tomou uma decisão que mudaria a história. Aos 62 minutos, colocou em campo justamente o jogador mais criticado do torneio inteiro, Ferran Torres. Imagina a pressão, entrar numa final de Copa do Mundo, sabendo que boa parte de seu próprio país duvidava de você. Não era só sobre entrar bem fisicamente, era sobre calar de uma vez por todas meses de cobranças públicas. O jogo seguiu tenso até o fim dos 90 minutos regulamentares, terminando sem gol. Prorrogação, mais tensão, mais nervosismo e mais uma vez o fantasma dos pênaltis rodando o MetLife Stadium. E então, aos 106 minutos de jogo, no início do segundo tempo extra, aconteceu a jogada que ninguém jamais vai esquecer. Pedro Porro cruzou de direita, Nico Williams subiu e desviou de cabeça, e a bola sobrou exatamente para Ferran Torres, que de canhota fuzilou para o fundo das redes, sem chance para o goleiro argentino Dibu Martínez. 1-0 Espanha, o gol do título, o estádio inteiro explodiu. O jogador que era piada semanas antes corria em direção à torcida espanhola, gritando, chorando, sendo abraçado por companheiros que sabiam exatamente o peso daquele momento. Não era só um gol de final de Copa, era a resposta silenciosa de cada meme, cada crítica, cada manchete cruel das últimas semanas. A Argentina ainda tentou reagir nos minutos finais, com Messi buscando uma das últimas jogadas pelo canto direito, numa tentativa desesperada de escrever seu próprio final feliz, mas a defesa espanhola, sólida como havia sido o torneio inteiro, não cedeu. Os números do jogo contam parte da história. A Espanha terminou a partida com 709 passes certos contra apenas 331 da Argentina e 12 finalizações no alvo contra nenhum dos sul-americanos. A Argentina, por sua vez, fechou o confronto com 6 cartões amarelos e uma expulsão, reflexo do desespero em conter o domínio espanhol ao longo dos 120 minutos. Ao apito final, a Espanha campeã do mundo pela segunda vez na história, 16 anos depois do título conquistado na África do Sul em 2010. A campanha se encerrou apenas com um gol sofrido em 8 jogos e 7 partidas sem sofrer gol, e estendeu a maior invencibilidade da história do futebol masculino internacional, agora com 38 jogos sem perder.
Curiosamente, o prêmio de artilheiro do torneio nem foi para Messi, ficou com Kylian Mbappé, autor de 10 gols e bicampeão da chuteira de ouro. Messi terminou como vice-artilheiro, com 8 gols, mas sem balançar as redes, justamente na final que poderia ter sido sua despedida perfeita. Mas o nome gravado no gol decisivo, aquele que ficaria para sempre associado ao título, era o do jogador que dias antes muitos torcedores queriam ver fora da seleção. E existe algo profundamente humano nessa história. Não é sobre um jogador perfeito que nunca errou, é sobre alguém que carregou o peso de crítica pública, na dúvida coletiva, no julgamento de milhões de pessoas que nunca vestiram uma chuteira profissional. E ainda assim, quando o momento mais importante de sua carreira apareceu, ele não fugiu dele. Fez em todo o caminho até aqui. Um garoto de uma cidade de menos de 8 mil habitantes, que passou por 3 clubes diferentes, que já tinha provado seu valor antes, 2 gols numa estreia de uma Copa do Mundo, títulos na Inglaterra, títulos na Espanha, e que mesmo assim, quando errou algumas chances numa fase de grupos, foi tratado como se nunca tivesse feito nada relevante em sua carreira. Ferran Torres não nasceu herói, ele foi forjado e talvez seja exatamente por isso que essa história importa tanto, porque nos lembra que o fracasso de ontem não escreve o resultado de amanhã, e que às vezes o herói de uma final já estava o tempo todo debaixo do nosso nariz. E aí, o que você achou dessa virada de página? Deixa aí nos comentários se você também já foi criticado por algo que depois provou ao contrário. E se esse vídeo te emocionou também, deixa o like e compartilha com aquele amigo que também acompanhou a Copa. E já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem uma nova história assim. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!